Opa, e aí galerinha? Só um recadinho aqui no começo do vídeo, que é só porque tem algum pessoal novo aqui no canal e às vezes não entende o que é essa série que eu tô fazendo. Esses vídeos que eu vou fazer entre Baki e Shumatsu são só algumas lutas teorizando como seriam os humanos de Baki representando a humanidade. E não é nada oficial, sabe? Só quero fazer uns vídeos legais pra divertir vocês. Se você discordar do resultado, ou achar que a luta poderia ter sido diferente, não tem problema. Deixem nos comentários até, que eu vou estar olhando todos. Então um beijo e aproveitem o vídeo. Após a derrota de Piccolo, a humanidade começa já a ficar preocupada, porque seria muito importante começar abrindo um ponto. E com isso eles disseram que precisariam ganhar essa segunda luta, não importa como. Mesmo aparentando ser impossível, porque o próximo oponente da humanidade seria Zeus, aquele que é considerado o deus entre os deuses. Todos os lutadores da humanidade estavam contando com Kakukayo. E enquanto ele se preparava para a luta, Yujiro inesperadamente aparece na sala. E ninguém entende o que ele tá fazendo ali, quando de repente ele soca a cara do Kakukayo. Todos ficam chocados, porque ninguém sabe por que ele fez isso. Querendo ou não, eles estão no mesmo time. E o Yujiro, extremamente irritado, diz que quem se interferisse no caminho dele, ele não iria ter piedade. E que era ridículo colocar um humano que não fosse ele, que é a criatura mais forte da Terra, lutar contra Zeus. E assim ele tomava o lugar de Kakukayo e iria lutar. E assim os dois lutadores chegavam na arena. Yujiro chegava de mãos vazias, sem qualquer tipo de arma ou equipamento. Zeus, estranhando aquilo, pergunta onde que está a Volund dele. E ele abre um sorriso e diz que não precisa de uma. Sua aura começava a sair. Zeus, vendo tudo aquilo, já entende tudo. Yujiro não era de uma raça qualquer. Apesar de ser humano, ele carregava outra coisa em seu sangue. Enquanto isso, os deuses ficam muito confusos. Como assim um humano comum vai lutar contra um deus sem uma Volund? Isso seria totalmente impossível. E assim Hermes explica que aquele ser humano era da mesma raça da pessoa que fez uma troca com Beelzebub, o quarto demônio mais poderoso do inferno. E o que seria essa troca? Todo aquele que é nomeado de Rama e possui o sangue puro dessa raça receberá a força e o poder de um dos demônios do inferno. E assim também ganhando alguma característica demoníaca. Porém, com todo esse poder, o que seria normal viver 50, 60 ou até 90 anos. Para esta raça era impossível. Nunca havia um humano que conseguiu sobreviver mais de 40 anos com esse poder. E o Yujiro já sabia daquilo, pois a Valkyria já tinha contado para ele. E logo em seguida ele diz em voz alta que tem 38 anos, possui apenas mais 2 anos de vida. Olha no fundo dos olhos de Zeus e diz que se apenas tivesse 5 minutos, seria o suficiente para acabar com a raça dele. Zeus, extremamente avança com tudo pra cima de Yujiro e ele desvia com extrema facilidade. Ele diz que nunca o acertaria com golpes fúteis assim. Zeus nem escutava o que o Yujiro dizia e continuava partindo pra cima, cada vez um golpe mais rápido que o outro. Porém, o que ele não sabia sobre o Yujiro é que ele não apenas tem os atributos de um dos demônios do inferno. Ele juntou isso com as técnicas dos seres humanos. Yujiro é o mestre em todas as artes marciais. Não importa o golpe que venha. E Zeus apenas dava socos comuns, com muita força. Não importa a velocidade, não importa a técnica. Yujiro sempre vai saber lidar com cada situação. Zeus continuando atacando, um golpe cada vez mais rápido que o outro, dando a mínima pro que o Yujiro tá falando. Então a criatura mais forte da Terra acerta em cheio um chute nas partes íntimas de Zeus. E ele cai com muita dor no chão. Então o Yujiro fala, acha que só porque é um deus, pode sair socando sem parar igual uma criança, sem esperar que um contra-ataque venha? Que patético. Zeus ainda com muita dor levanta e reconhece a força de Yujiro. E diz que não esperava que um golpe tão baixo assim viria dele. Yujiro levanta suas mãos e diz que se ele continuar atacando assim, ele nunca irá vencê-lo. Tato, olfato, visão, audição, todos os seus sentidos eram absurdamente aprimorados. Não importa o quão rápido Zeus ataque, Yujiro sempre vai desviar. Zeus escuta atentamente e diz, não importa o quão rápido eu ataque, e começa a rir. E diz, garoto, você não sabe do que está falando, e tomaria cuidado com suas palavras. E Zeus assume uma pose de luta, como se fosse dar um soco mesmo. Mas ele estava muito longe. Não faz nenhum sentido ele ter feito aquilo. Mas todos os deuses já sabiam aquele movimento. O grandioso soco de Zeus que ultrapassa o conceito de tempo que ele ganhou derrotando seu pai, Cronos. É um movimento que transcende o tempo. E o Yujiro logo pensa, tempo? Transcender? Golpe? Enquanto ele pensava nisso, o tempo parava. Zeus não dava nem tempo pro Yujiro. Era um golpe fatal. Qualquer ser humano que tomasse aquilo, com certeza morreria. E o Yujiro pode ser forte, mas não é o suficiente para transcender esse conceito. Em um instante, a mão de Zeus acertava a cara de Yujiro. Uma onda de choque enorme. Ninguém na arena, até mesmo os deuses, viram o que aconteceu. Este era o movimento final de Zeus. Yujiro caindo no chão, extremamente ferido, perdendo muito sangue. Não havia a menor chance dele sobreviver. Zeus, o encarando de cima, começava a falar que mesmo tendo o poder dos demônios, ele era muito fraco. Porém, enquanto Zeus falava isso, num instante, Yujiro sumia e socava com tudo a cara de Zeus, revirando seu pescoço para trás. E ele estava sem nenhum arranhão. Toda a arena, confusa, pensando como que um simples humano conseguiu sobreviver a um golpe de Zeus, que nem mesmo os deuses aguentariam. Mas foi aí
ali que apenas Hetsu e Doppo entenderam o que aconteceu. Yujiro não havia transcendido o tempo. Yujiro não havia aguentado o impacto. O que Yujiro fez foi uma técnica chamada Genjutsu, o mesmo que Dorian, um Kaiô, assim como Hetsu, havia aplicado em sua luta contra o Doppo Orochi, onde o seu usuário engana o oponente, fazendo-o ver uma ilusão da pessoa, e assim foi feito com Zeus. O que Zeus acertou era apenas uma ilusão, e não real Yujiro. Zeus, caído no chão, sangrando, praticamente morto, é encarado por cima por um humano, que com toda sua arrogância diz, esperava mais até para um deus, e que não esperaria que ele cairia numa técnica tão fajuta assim. Quando Yujiro ia sair da arena, ele apenas para e diz, pelo jeito você é teimoso também. Zeus não havia sido derrotado. Mesmo com seu pescoço virado, ele continuava vivo e pronto para mostrar sua cartada final. Zeus começa a assumir uma forma muito estranha. Parecia que seus músculos estavam engolindo ele. E o Yujiro mesmo não entende o que é aquilo. Algo totalmente horrendo. Porém, como já havia dito, todos os seus sentidos são extremamente aprimorados. E o seu alerta de perigo estava apitando muito. Yujiro não sabia o que era, mas sabia que aquilo ali iria causar problemas para ele. No meio da fumaça, todos muito atentos, Zeus assume sua forma final, Adamas, exalando poder. Uma forma totalmente diferente de Zeus comum, mas quem Zeus enfrentava era o ogro. Ele não se abaixa perante a ninguém. Não importa se essa pessoa é um humano, um animal, Deus, não importa. Ele nunca abaixará sua cabeça. Então diz que em respeito a Zeus usar sua forma final contra ele, ele daria tudo de si também. Yujiro levantava os braços verticalmente e dizia que aquilo era a forma final Yujiro, e forçava com tudo para baixo. Sua camisa estourava, uma onda de choque enorme aparecia, e com um grande formato de um demônio. Baki, assistindo a luta, começa a suar frio e diz para todos os lutadores, aquilo é a verdadeira forma de meu pai. Nem mesmo ele havia visto Yujiro usar 100% do seu poder. Ele virava as costas, Zeus observava aquilo e dizia, então foi isso que você ganhou, um grande rosto de demônio em suas costas. Todos os deuses olhavam aquilo e perguntavam como era possível um humano possuir tal poder, fazendo todos se questionarem se eles conseguiam vencê-lo. Então todos os deuses, no auge de seu desespero, juntavam as mãos e diziam que se havia alguma entidade acima deles, o ajudassem nesse momento, pois se Zeus não conseguia vencê-lo, ninguém mais conseguiria. E o Yujiro, com todas suas veias saltadas, olha sorrindo para Zeus e diz, está pronto, velhote? Zeus, sem pestanejar, estando totalmente sério, parte para cima de Yujiro e atacando com golpes normais novamente. Yujiro novamente desvia com muita facilidade, mas ele sente algo. Ele diz que a energia que tá nesse soco, ele pode aguentar até no máximo 3 golpes, que não passaria disso, que se Zeus acertasse mais que isso nele, era o seu fim. Yujiro e Zeus tinham uma troca de soco imensa. Yujiro, com seu extremo polimento em arte marcial, conseguia se defender e atacar, porém, por uma fração de segundo e um ponto cego de Yujiro, Zeus acerta um golpe. Yujiro sente muita dor, mas não cai. Era uma questão muito irracional. Enquanto Yujiro acertava 20 socos em Zeus, Zeus conseguiu acertar apenas um. Todos observando aquilo, Kaku Kaiô, olhando atentamente, diz que tem algo estranho. Então todos perguntam o que é. Ele diz que os golpes do Yujiro não estão sendo com uma força que deveria ser. Ele diz que até mesmo o soco que ele levou antes de começar a luta deve ter sido mais forte do que esse que ele está aplicando contra Zeus. E todos ficam pensativos, dizendo que não, você deve estar enganado. Não tem como isso acontecer. E Hermes diz que é exatamente isso que o Yujiro está fazendo. O Yujiro não está concentrando a sua força para acertar Zeus, pois ele sabe que independente da força que ele aplicar no soco, não vai ser o suficiente para derrubá-lo. Mas o Yujiro de alguma forma sabe que essa forma de Zeus não durará por muito tempo. Então ele usa os golpes fracos como distração e se defende para fazer Zeus forçar ataques mais fortes, para assim consumir mais tempo dessa transformação, e defende todos para não causar nenhum dano. Porém Zeus não havia percebido aquilo. Ele estava apenas focado em derrubar Yujiro. E quando um soco de Zeus acerta a braça de Yujiro, ele percebe que esse soco já foi mais fraco que o outro, e que o que ele estava pensando está correto. O tempo de Zeus está acabando. Ele precisa derrubar Yujiro agora ou nunca. Yujiro dá um leve sorriso de deboche, e nisso Zeus aplica mais um soco, que nem mesmo com a guarda de Yujiro conseguiu defender, e ele acerta mais um. Yujiro, sangrando muito, foi mais forte ainda do que os outros, e que ele não aguentaria mais um. Ele estava chegando ao limite. Zeus já estava começando a murchar. Eram os últimos segundos dessa transformação, e a única chance dele vencer. E quando tudo estava prestes a acabar, Yujiro, se forçando ao máximo para se mover, extremamente exausto, não foi rápido o suficiente para defender o último soco dessa transformação de Zeus. E esse golpe acerta em cheio nele. Ele é jogado para longe. Quando todos os deuses estavam prestes a comemorar, Kaku Kaiô abre um sorriso e diz que não foi um desperdício total a luta entre eles dois. Zeus, na esperança de ver o Yujiro no chão, ele está em pé, em sua pose gloriosa. E Zeus pergunta como ele não havia caído com aquele soco. E o Yujiro explica, ele havia usado a Shaori. Ele esperou o Zeus esgotar toda a força dele para não causar um impacto suficiente para jogá-lo contra a parede, porque senão assim a Shaori ia ser inútil. E quando Zeus foi dar o último soco, que era focado em seu ponto vital, a Shaori foi ativada e todo o impacto do dano foi absorvido. Zeus,
transformado no chão, sem conseguir mover um músculo, havia perdido a sua batalha para um humano. Yujiro se aproxima e perguntou para Zeus se ele conhece a morte, se havia uma chance dele morrer. Zeus dá uma risada e diz que nem mesmo ele, que é o deus entre os deuses, conseguiria se matar. Ele era imortal. Mas antes dele terminar essa frase, Yujiro pega Zeus pelo pé e diz: realmente, não tem como matar os deuses entre os deuses. Sendo assim, vou fazer você se arrepender de ser imortal. Yujiro balança como se fosse um nunchaku, uma velocidade extremamente alta, a mesma técnica que seu pai usou para derrotar os Estados Unidos. Porém, não foi por muito tempo. Logo ele o parou, soltou Zeus no chão e ele desmaia. Sendo assim, a humanidade abrindo um placar contra os deuses. Um humano havia derrotado Zeus. Yujiro, sem falar nada, apenas sai da arena e vai para o quarto onde ficam os lutadores humanos, todos correndo para parabenizar o Yujiro. Independente se ele ia gostar ou não, abrem a porta e o Yujiro está deitado no chão. Ele não havia morrido, mas os danos que ele sofreu nessa batalha foram muito grandes. Ele usou a última de suas forças para não desmaiar na frente de todos, sendo um homem até o final. Quando o Yujiro é levado para curar seus ferimentos, Kakukayo coloca sua mão no seu rosto e agradece por tudo por não ter ido no lugar de Yujiro, pois ele não duraria nem um minuto nessa batalha. Nossa, gravar esses vídeos sempre dá um trabalho do caramba, mas é muito bom ver o resultado final. E só lembrando uma coisa que eu disse no começo do vídeo, gente, isso aqui não é nada oficial, só sou eu tentando fazer alguns vídeos legais pra vocês, teorizando essas batalhas. Umas maracutaia minha aí. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado, deixa aí o que você achou do resultado, o que você achou dessa luta, e comenta aí também ideias de Volunds pros outros personagens. Eu vou estar olhando todos os comentários. Um grande beijo pra vocês e até a próxima.